Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje, domingo de Páscoa, domingo que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. Essa é a nossa maior expressão de fé. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Seria inútil estarmos aqui, mas porque Ele ressuscitou e porque nós cremos na sua ressurreição, nós também, juntamente com Ele, ressuscitamos. Amém? Ressuscitamos para uma nova vida. Ressuscitamos para estarmos com Ele para todo o sempre. A promessa dele é que Ele voltará e nos levará para estarmos com Ele para todo o sempre. Amém? E queridos, a Páscoa, ela surge lá em Êxodo no capítulo 12, quando Deus vai instituir a Páscoa. E a Páscoa no Antigo Testamento tem a ver com a passagem do anjo, com a passagem, do juízo de Deus sobre a terra do Egito e o grande livramento de Deus do seu povo daquela terra de escravidão. E lá no capítulo 12, tá? Só assim, a título de curiosidade, só para a gente entender ou relembrar alguns símbolos da Páscoa, tá bom? Lá no capítulo 12 a gente vai ter alguns elementos da Páscoa judaica, tá? Que na verdade é uma alusão para a nossa Páscoa do Novo Testamento. Então nós vamos ter lá o cordeiro, e o Senhor disse que o cordeiro, ele deveria ser sem mancha, ele não deveria ter defeito, e ele deveria ter 1 ano. E esse cordeiro, nós sabemos muito bem quem ele representa, tá? No Novo Testamento, João Batista, a respeito de Jesus, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro Pascal, lá do Antigo Testamento, é o Senhor Jesus hoje, tá? Que por nós se entregou, o Cordeiro sem defeito. O Cordeiro sem defeito tipifica a perfeição moral de Jesus. Tá? O cordeiro, ele precisava ser morto e o seu sangue derramado, e nós sabemos bem, o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, derramando do seu próprio sangue em nosso favor na cruz do Calvário. Lá no capítulo 12 também, o Senhor vai dar uma orientação para que aquele cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, a casa que tinha a marca do sangue não recebeu o juízo de Deus, a morte não entrou naquela casa. Tá? E a orientação é que o cordeiro, ele deveria ser assado, comido ali em família, junto com pão asmo, e o pão asmo é o pão sem fermento, e na Bíblia o fermento faz alusão ao pecado. Então o pão asmo, ou pão sem fermento, ele representa a pureza de Jesus, que não teve pecado. E aquele pão, ele também deveria ser consumido junto com ervas amargas, e essas ervas amargas, elas nos falam ou nos remetem ao sofrimento de Jesus, a tudo aquilo que Jesus se submeteu, que Jesus passou em nosso favor, todo o sofrimento que ele enfrentou, que ele passou no meu lugar e no seu lugar. Aquele juízo era nosso, aquela morte era nossa,
mas Ele tomou o nosso lugar. E por conta disso, Ele nos deu nova vida. Lá quando Deus institui a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, Deus está falando assim, ó, a partir de agora, este vai ser, o primeiro mês do calendário de vocês. Ou seja, a Páscoa iniciava, um novo ano na vida do povo de Deus. E geralmente quando a gente, passa de ano, no dia 31 de janeiro, a gente cria expectativa o quê? De coisas novas, novo ano, coisas novas, coisas boas, e era isso que Deus estava também dizendo para o povo, olha, a partir de agora, vocês estão entrando num novo tempo, num novo momento, tá bom? E a Páscoa, ela vem trazer isso para nós, ela vem trazer um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Por isso, queridos, que a Páscoa, juntamente com o Natal, mas a Páscoa é uma das maiores festas cristãs, por tudo que ela representa, por tudo que ela nos remete, porque através da Páscoa, nós recebemos de Deus a sua própria vida. Ele morreu a nossa morte, e nós recebemos a sua própria vida. Ele se doou por nós. Então, domingo de Páscoa é domingo de celebrar. É domingo de nós lembrarmos, sim, tamanho sacrifício de Jesus. Mas é dia de celebrar, de nos alegrarmos por tudo que o Senhor nos proporciona através do seu feito, através do seu sacrifício. Amém? Vamos lá, eu queria ler com vocês um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Mateus 27, a partir do verso 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai bendito, nós te louvamos por essa noite, e nós te louvamos pela tua palavra.
Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela vem cheia da tua força. A tua palavra gera vida. A tua palavra transforma. A tua palavra desperta a fé. A tua palavra, Deus querido, ela mexe com o nosso íntimo. E Deus querido, o Senhor afirma na tua palavra que ela não volta vazia. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa cumprir o teu propósito nessa noite. Que a tua palavra, ó Deus, possa nos abençoar. Que a tua palavra, ó Deus, possa nos exortar. Que a tua palavra nos aproxime de ti. Que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos dê entendimento da tua palavra. Fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nesse texto, então, nós vemos o evangelista Mateus narrando a respeito da crucificação de Jesus, a respeito da sua morte. O verso 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Algumas coisas, alguns fenômenos sobrenaturais aconteceram durante a crucificação de Jesus. Uma delas foi essa escuridão que tomou conta ali daquela região, tomou conta da terra. O texto diz que o Senhor Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e até perto do meio-dia, então, ele estava ali crucificado, quando de repente as trevas tomaram conta do ambiente, tá? Alguns estudiosos acham que alguns chegam a afirmar que foi uma tempestade de areia, mas muito improvável. Alguns falam de um eclipse, mas também improvável. Eu entendo que foi algo sobrenatural mesmo, que uma escuridão veio sobre a terra, porque naquele momento o Senhor Jesus, ele estava assumindo o nosso pecado. Naquele momento estava sendo colocado sobre os ombros de Jesus a nossa culpa, as nossas transgressões. Ele estava assumindo o pecado de toda a humanidade. Ele estava se fazendo pecado por nós. Ele estava assumindo na cruz as nossas maldições. A maldição do pecado que constava contra nós, ele estava assumindo no nosso lugar. Estava pesando sobre ele, sobre os seus ombros. Então a escuridão toma conta do lugar. O Senhor Jesus, ele vai se apresentar a nós, como ele sendo a luz do mundo. Mas naquele momento, a escuridão tomou conta dele também. A escuridão tomou conta de todo o ambiente. Houve uma escuridão vinda do céu, que a gente poderia dizer que era a criação se condoendo junto com o Criador, por conta daquele momento tão penoso, tão penoso. Nós estávamos falando lá de Êxodo, capítulo 12, da instituição da Páscoa, e se nós lembrarmos das pragas do Egito, a 9ª praga foi uma escuridão que veio sobre a terra. E durante 3 dias o Egito ficou mergulhado nas trevas, mergulhado na escuridão. Queridos, é isso que o pecado faz conosco. Ele nos cerca de escuridão. Ele nos separa de Deus. Isaías 59, os 2 primeiros versos, a palavra diz, o Senhor dizendo: olha, eu não estou com a mão recolhida que eu não possa
abençoar, os meus ouvidos não estão fechados que eu não possa ouvir, mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado nos separa de Deus, o pecado nos rouba a luz da glória de Deus. E naquele momento então as trevas tomaram conta de tudo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós merecíamos a condenação do juízo de Deus, mas o Senhor Jesus, ele fez com que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele aplacou a ira de Deus, o juízo de Deus que nós merecíamos, a morte eterna que nós merecíamos, o Senhor Jesus, ele aplacou. Por isso que a própria palavra vai afirmar que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus, que ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida que nós podemos ter, e só chegamos até o Pai através dele. As trevas que trouxe punição e separação a Jesus resultou para nós em grande luz. Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim: o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Foi o que o sacrifício de Jesus proporcionou. Luz em meio à escuridão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E João 1, verso 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, não a derrotam. Hoje, nós podemos desfrutar da luz gloriosa de Cristo, por conta daquilo que o Senhor Jesus suportou na cruz do Calvário, em nosso favor. O verso 49 de Mateus, capítulo 27, diz assim: os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O texto diz que Jesus, ele clama e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Verso 45 e 46, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus faz uma citação aqui do Salmo 22. Eu vou ler alguns trechos desse salmo, só para a gente fazer uma referência com aquele momento que estava acontecendo. Salmo 22, vou ler alguns versos deste salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes,
Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e nemeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salva-o, pois nele tem prazer. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Jesus faz menção a este salmo que estava se referindo a ele mesmo, que traz algumas profecias sobre aquele momento na cruz. E Jesus então, ele clama só que em aramaico, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Só que algumas pessoas não entenderam aquilo que Jesus ele estava citando aqui, que ele estava citando este salmo, tá? E alguns começam a pensar ou imaginar que Jesus estava pedindo socorro ao profeta Elias. O verso 47 diz assim: e alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Verso 49, os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Queridos, era sabido de todo mundo que Jesus realizou muitos milagres por onde ele passou, que pessoas ressuscitaram, que coxos voltaram a andar, que cegos recobraram a sua vista. Tantas coisas extraordinárias Jesus fez. Leprosos foram restaurados, foram curados. Então, quando Jesus clama, e Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns começam a achar que ele estava pedindo socorro para Elias. E o texto nos diz que alguém vai lá e mergulha uma esponja no vinagre e tenta dar a Jesus. E outros falam: não, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Deixa, vamos ver se vai acontecer alguma coisa aí diferente. E queridos, o ministério de Jesus foi marcado pelo sobrenatural, foi marcado por coisas extraordinárias. E coisas extraordinárias aconteceram aqui também, durante a crucificação de Jesus. Mas o que eu quero chamar nossa atenção aqui, é que alguns começaram a olhar para aquele momento, e criar uma expectativa, de que Elias pudesse aparecer para salvá-lo, para socorrê-lo, para tirá-lo dali. Eles estavam na expectativa de algo diferente acontecer, e não estavam realmente preocupados com o grande milagre que a cruz pode proporcionar na vida do ser humano. E eu quero chamar a nossa atenção, porque muitas vezes nós também estamos olhando para a cruz com uma expectativa errada. Nós estamos olhando para a cruz, desejando que a cruz cure alguma enfermidade nossa, e não que Deus não possa fazer. Mas a gente muitas vezes está olhando para a cruz e desejando que a cruz ela restaure as minhas finanças, e não que Deus não possa fazer isso. E como eu falei, Jesus realizou tantos milagres extraordinários, Jesus fez tantas coisas maravilhosas. Agora, queridos, o sacrifício que Jesus realizou na cruz, a sua obra na cruz, foi para nos trazer vida. Lembra que lá no Éden, o homem, por desobediência a Deus, ele se separou de Deus.
ele foi expulso da presença de Deus, ele foi removido do jardim de Deus, e ele começou a receber toda a consequência por conta da sua desobediência. E quando Deus disse para o homem, lá no Éden, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E quando o homem comeu, a morte passou a ser parte da sua realidade. O homem não morreu fisicamente naquele momento, mas o homem morreu espiritualmente, porque ele foi desligado de Deus. E a Bíblia vai nos falar sobre 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E por conta da desobediência do homem, ele passou a experimentar esses 3 tipos de morte. A morte física, todos nós vamos passar por ela, a menos que Jesus volte antes que isso aconteça. A morte espiritual fala de pessoas que estão vivas, estão se relacionando, mas não conhecem a Deus, não receberam ainda de Deus a sua natureza, espiritualmente estão mortas. E uma pessoa morta espiritualmente, ela está condenada à morte eterna, ao inferno. E quando Jesus então, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, ele está nos livrando desta morte, da morte que é uma condenação pelo pecado, pela desobediência. Então o maior milagre que nós podemos experimentar na cruz é a vida eterna. O grande milagre que a cruz nos proporciona é a vida eterna. É sermos novamente ligados a Deus, é recebermos da sua natureza divina, é saber que Deus, pelo seu Espírito Santo, ele vem habitar em nós, por conta daquilo que Jesus operou lá na cruz, por conta do seu sacrifício, por conta daquilo que ele realizou na cruz. Jesus pode e deseja realizar muitos milagres na nossa vida, mas o maior milagre que podemos experimentar, e o mais importante para vivermos nessa vida, é o milagre da vida eterna. Havia uma expectativa de que Elias pudesse aparecer, e talvez tão distraídos que Elias pudesse aparecer, e eles não estavam se dando conta que o Filho de Deus estava entregando tudo em favor deles. O texto vai nos dizer que o centurião, ele vai reconhecer, depois de ver tudo o que aconteceu, e aquela escuridão, e o terremoto, ele vai dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus, o Filho de Deus. O que nós estamos esperando da cruz de Cristo? Qual a minha expectativa em relação à cruz de Cristo? Na cruz há restauração da vida, restauração do meu relacionamento com Deus. Os versos 50 e 51 nos diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas.
outra coisa que acontece de forma sobrenatural enquanto Jesus estava ali, morrendo em nosso lugar. O texto diz que ele entrega o seu espírito e o véu do templo se rasga de alto a baixo, de alto a baixo. O véu do templo era a cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar. E essa não era uma cortina como essa que nós temos aqui do lado, ó. Era uma junta de vários tecidos. Era algo impossível de se rasgar como aconteceu, a não ser de uma forma sobrenatural. Era uma cortina que tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. Ela separava o lugar santo do santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o local no templo onde ficava a Arca da Aliança. Era o local onde se entendia que Deus habitava. Por isso, somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para ministrar no santíssimo lugar. E o texto diz que com a morte de Jesus, o véu do templo se rasga. E para nós, então, é aberto um acesso. Entende que em Cristo Jesus nós não precisamos mais do sumo sacerdote. Nós não precisamos mais que uma pessoa interceda por nós, que uma pessoa entre diante de Deus para interceder por nós, mas nós mesmos podemos nos achegar diante do trono do Senhor. O sumo sacerdote, quando entrava, ele não podia estar em pecado, porque senão ele morria diante da presença de Deus. Era levado muito a sério, porque o juízo de Deus vinha sobre o pecador. Mas lembra que Jesus, ele se fez justiça por nós. E quando Deus agora nos olha, Ele nos olha através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele pagou o preço. Por isso nós podemos nos achegar à presença do Senhor através de Cristo Jesus. Por isso que João 14,6 ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos destituídos, separados, mas em Cristo Jesus nós somos aproximados de Deus novamente. Então o Senhor Jesus, Ele abre acesso para nós nos achegarmos a Deus. Que coisa especial é você saber que você pode fechar os seus olhos aí onde você está e falar com Deus e apresentar o seu coração para Ele e saber que Ele te escuta, que Ele se faz presente. A gente costuma afirmar isso nos nossos encontros, que o Senhor, Ele se faz presente neste lugar, que Ele está aqui, e nós temos essa convicção pela palavra dEle, que afirma isso, que Ele está reunido aonde nós nos reunimos, que Ele se faz presente aonde a sua igreja está reunida. E essa certeza que nós podemos ter, que nós podemos falar com Ele, nós temos acesso a Ele, através de Cristo Jesus, através do preço que o Senhor Jesus pagou, nós temos acesso a Deus.
nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos apresentar o nosso coração a Ele, nós podemos pedir perdão de qualquer erro, de qualquer transgressão, de qualquer pecado que a gente possa ter cometido. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Amém? Entende isso? O privilégio que nós temos em Cristo Jesus, de termos acesso à presença de Deus, de podermos em Cristo Jesus conhecermos a Deus, falarmos com Ele, nos relacionarmos com Ele. Lá no Éden, Deus cria um ambiente e coloca o ser humano ali para se relacionar com Ele, para estar com Ele, para conversar com Ele. O texto diz que na viração do dia, ou seja, todo final de tarde, Deus vinha se relacionar com o ser humano, com o homem e com a mulher. Deus vinha bater papo com eles. Deus vinha saber a respeito do dia deles, o que eles fizeram, como as coisas estavam indo. Você entende o tipo de relacionamento que o Senhor Jesus e o nosso Deus deseja ter conosco? E em Cristo Jesus é possível, porque através do sacrifício de Jesus, o nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado. Por isso o autor de Hebreus vai nos dizer, olha, podemos nos achegar com toda a confiança diante do trono de Deus, porque Jesus abriu o caminho, Jesus abriu acesso para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, na presença de Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. E eu quero que você tenha essa consciência hoje, que o Senhor está aqui. Que a presença dEle é real. E que Ele deseja restaurar o relacionamento que você tem, ou deveria ter com Ele. Começa a pensar no teu coração. O que tem separado você dele? O que tem fechado o acesso que o Senhor Jesus abriu para que você se relacione com Deus? Para que você desfrute da presença dEle, da alegria dEle. Para que você desfrute da graça dEle, do perdão dEle. Jeremias 29, o Senhor diz que Ele tem planos para as nossas vidas.
que Deus tem projetos para as nossas vidas. Que existem coisas que Deus deseja que você experimente, que você viva, que você desfrute. E que através do sacrifício de Jesus, Ele pode restaurar o teu coração, Ele pode restaurar a sua mente, Ele pode trazer vida ao teu espírito. Então entenda que o acesso já foi aberto. O Senhor Jesus, Ele apontou o caminho, Ele é o caminho. Ele nos conduz à presença de Deus. Ele nos leva a experimentar o perdão de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, os milagres de Deus. Então coloca o teu coração diante dele. E o que quer que esteja impedindo você de desfrutar dessa graça, apresenta hoje diante do Senhor. Coloca diante do altar dele. O Senhor Jesus, Ele suportou a cruz, para que você hoje fosse reconciliado com Ele, reconciliado com Deus.